Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ponto de Partida. Você sabe, esse bate-papo interessante entre amigos a respeito de assuntos importantes da Palavra de Deus. E que bom saber que você está aí juntamente conosco para mais uma temporada. Hoje o assunto é muito importante e profundo, superando o luto. O que a Bíblia, o que a Palavra de Deus tem a dizer e a nos ensinar a respeito desse assunto? É o que nós vamos estudar a partir de agora. Você sabe, o programa Ponto de Partida é transmitido a partir da Igreja Adventista Central de Curitiba. Está tudo praticamente pronto para a gente começar o estudo de hoje. Antes, porém, eu convido você para que juntos possamos orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo que está começando. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. O assunto de hoje, Senhor, é um assunto muito importante e precisa ser entendido à luz da Tua revelação. Por isso pedimos a presença do Teu Espírito ao lado desse amigo, dessa amiga que está conosco nesse momento para esse estudo especial. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá, ponto de partida na sua telinha. Que alegria estar de volta aí nas suas manhãs de domingo. Estamos de volta aí com uma nova temporada e eu aproveito para te contar uma super novidade. Em 2025 estaremos juntinhos todas as manhãs de domingo aqui na Band. Que maravilha, né? E o tema de hoje também é um tema muito especial. Vamos falar sobre a dor da perda, vamos falar sobre o processo de luto, como ele é doloroso, não é? Vamos falar da dor da saudade, que esperança a palavra de Deus nos oferece em meio a esses momentos difíceis. E eu aproveito para falar para você já dessa revista maravilhosa. Eu queria dar uma de presente para cada um, mas eu não tenho para todo mundo. Então, os primeiros 20 que entrar em contato através desse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo no cantinho da tela e mandarem "eu quero", vai ter uma pessoa que vai entrar em contato com você, vai estar pegando seus dados, seu endereço e vai estar enviando para você essa revista aqui, Jesus, o Restaurador da Vida. Se você estiver passando por um momento difícil, aproveita essa oportunidade para levar esse presente para casa, viu? Super recomendo. Manda "eu quero" para esse contato do WhatsApp aqui na tela. Eu quero aproveitar agora e já apresentar para você os nossos convidados preparadíssimos para falar desse tema, né, Pastor Marcos? Pastor Marcos Oliveira já começa, né, estreando aqui essa nova temporada aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez por nos apoiar aqui no Ponto de Partida. Eu que agradeço, Jordana. É muito bom podermos estar aqui. Você viu a notícia que a Jordana acabou de dar, né? A gente vai estar com você aí todos os domingos pela manhã. Então, pegue a sua Bíblia, aproveite que esse é o momento da gente conhecer um pouquinho sobre o que Deus pensa sobre vários assuntos que nós vamos ter a oportunidade de estudar nessas semanas. Exatamente. E o que é bom a gente divide, compartilha, né, pastor? Então aproveita para contar para os seus amigos, para mandar mensagem, para compartilhar os programas e com certeza eu tenho certeza absoluta que muita gente vai ser abençoada pelos programas. E nós temos também aqui pastor Juscelino Santos. Muito obrigada pela honra aí da sua presença e vai ser uma bênção também esse novo ano juntos aqui na telinha da Band, né? Com certeza, Jordana. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, acompanhando aí o pastor Marcos. Você que está em casa, se prepare porque essa temporada será extraordinária. Deus estará conosco, na sua casa também. É isso aí, como nós estamos no mês de novembro, estamos tratando de uma data, né, onde nós relembramos com saudade as pessoas que nós perdemos, a gente aproveita aqui para falar desse assunto, né, que eu acredito que seja tão importante. Porque o luto ele não é um processo fácil, ele tem ali muitas fases difíceis de serem superadas. Eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: a forma como nós enxergamos a morte ameniza a dor no momento da perda? Olha, Jordana, sem dúvidas, há pessoas que aceitam a morte como se fosse algo natural, mas naquele momento da perda mesmo, desaba, não é? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 19, e eu tenho aqui a Bíblia, assim, ó: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, encarar a morte numa visão mais materialista, como se fosse o fim e nada mais que isso, eu diria até poeticamente, a morte é o silêncio. Agora, veja que todos querem viver e
Uma outra maneira de enxergar a morte, que também afeta a nossa sensação ou de angústia diante dela, ou de repente de esperança, há pessoas que veem a morte como algo mais espiritualista, ou seja, a morte não é o fim e na verdade só morre o corpo, dualista, uma visão dualista, né? Só morre o corpo e a alma, uma entidade espiritual sai, transmigra. Há muitas versões sobre a morte, não é? Mas a reencarnação é um dos elementos dessa visão, como se houvesse uma necessidade de vivermos, muitas vezes sofrermos, experimentarmos karmas, como dizem, não é? Ou seja, para que haja uma evolução espiritual. Essa é uma visão que traz sofrimento, porque é algo contínuo, um ciclo, às vezes interminável, mas também tem a visão que a Bíblia diz, a Bíblia apresenta, e eu leio aqui em 1 Coríntios 15, 26, o mesmo capítulo. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte um dia chegará ao fim e ela não é o ponto final de acordo com a Bíblia. Eu penso que vamos entrar mais nesse assunto. Então, você enxergar a morte como uma pausa ou uma vírgula e depois haverá um recomeço, isso traz um alívio, isso traz esperança, né? Sim, a Bíblia é muito diferente, né, pastor, de enxergar a morte como um ponto final. Sim, Isso traz uma dor muito extrema. E eu acho muito legal o senhor tocar nesse ponto, porque quem está em casa já aproveita e fica por aqui para entender melhor esse assunto. De repente está passando por esse processo e o programa de hoje promete trazer esperança. Com certeza, com certeza. É isso, pastor Marcos? Sem dúvida. Veja, João capítulo 11 tem uma experiência de Jesus com um amigo dele, que havia perdido a vida. Isso. E olha o que diz Jesus em relação à morte. Eu gostaria de fazer menção a isso justamente porque, como o pastor Juscelino falou, existem vários conceitos de morte, mas a Bíblia apresenta apenas um. E olha como que Jesus lidou com a morte. João 11, verso 17. Eu quero começar dos versos mais no final para depois voltar para a gente poder entender. Olha o que diz ali. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Então não havia dúvida de que ele tinha morrido. Ok? 4 dias. Aí se eu voltar um pouquinho, o verso 14 diz assim, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Então, mais uma afirmação, não havia dúvida. E aí no verso 11, quando ele estava confortando ali os familiares, ele disse assim, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. A Bíblia apresenta a ideia de um sono. Tanto é que Lázaro, ele ressuscita. Então, essa é um exemplo, uma ilustração do que acontece com as pessoas que morrem, crendo na esperança de um dia poderem ressuscitar. Elas dormem. A Bíblia fala, Jesus disse isso. Jesus, ele usa a ilustração de dormir. Não é uma coisa que nós inventamos. O próprio Cristo tratou a morte como sendo um sono. Tanto é que a gente vai para o Salmo 116, o verso 15 diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Alguém vai dizer assim, não é legal a morte, preciosa. Por que Deus está dizendo que a morte é preciosa? Porque Deus, ele não vê a morte como um fim daqueles que se arrependem. E aí está um ponto, porque a Bíblia apresenta 2 tipos de morte. E a gente precisa entender de que existe diferença. A primeira morte comparada a um sono. A segunda morte, que a gente vai ter tempo de falar daqui a pouco, ela daí tem uma outra conotação. Certo. Por que é tão difícil se acostumar com essa ideia da morte, né? O pastor colocou aqui que a morte é um sono, que a gente biblicamente entende a morte dessa forma, né? E se dorme um sono, existe a possibilidade de ser despertado por Cristo, né? Em um momento que a Bíblia coloca ali. Mas por que é tão duro, por que é tão difícil, né, para o ser humano conciliar esse sentimento e todas essas questões que a morte traz para nós? A morte traz um vazio, uma ausência, né? Lidar com isso, eu me solidarizo com quem neste dia está sofrendo, né? Porque ontem foi o dia de finados, naturalmente muita gente está sofrendo hoje tremendamente, não é? Todos nós, de alguma forma, sofremos porque já perdemos também alguém próximo. Fomos criados para a vida. Isso é um indicativo, essa insatisfação com a morte é porque fomos criados para viver. E aí Gênesis 2 diz aqui, olha, a palavra de Deus lá no começo, né, traz para nós essa convicção, essa certeza. Fomos planejados, fomos amados enquanto projeto de Deus e ali, na semana da criação, você tem capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida
e o homem passou a ser alma vivente. Eu não vou entrar na especificação do texto agora, né, mas fomos criados para a vida. Essa é a resposta. Por que nós não nos acostumamos à morte? Fomos criados para viver para sempre. É o que a Bíblia vai dizer, em todo o seu contexto. Ou seja, a morte é uma intrusa. Não é isso, pastor Marcos? Sem dúvida. Veja, o texto que o pastor Juscelino falou, fala que o ser humano passou a ser alma vivente. E o plano de Deus não era de que morresse. No capítulo 3 apresenta a entrada da morte, que foi justamente como consequência do pecado. Houve desobediência e com a desobediência veio esse intruso, que é a morte. Então a gente precisa entender de que nunca foi plano de Deus, como ele mesmo falou, de que a gente morresse. Mas o pecado trouxe essa realidade. Só que nós temos agora uma válvula de escape, que é a ressurreição. E se a gente for, por exemplo, a 1 Coríntios capítulo 15, o pastor Juscelino mencionou o verso 19, mas se a gente for um pouquinho mais avante no capítulo, no verso 51 e 52, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Olha só, de novo o conceito de sono. Jesus aqui apresentando através de Paulo. Mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui é uma referência à primeira ressurreição. A Bíblia fala de duas ressurreições. Okay. A primeira ressurreição é para aqueles que se arrependeram, pediram perdão dos seus pecados e foram perdoados. Mas existe um grupo de pessoas ao longo das eras que não se arrependeu. E esse aí é um problema, porque aí eles vão ter que enfrentar a segunda ressurreição, que daí não é para a vida, é para acerto de contas. A primeira ressurreição é para a vida eterna. Então isso vai acontecer, de acordo com a Bíblia, por ocasião da segunda vinda de Jesus. Mas a segunda ressurreição vai acontecer na terceira vinda de Jesus, de acordo com a Bíblia, após o milênio, que é um outro tema que nós vamos ver. Então só para a gente entender, se eu e você crermos na Bíblia, se você que está assistindo, mesmo que perdeu alguém que você ama, mas essa pessoa se arrependeu, existe esperança de reencontrá-la de acordo com a palavra de Deus. Pastor, deixa eu entender esse ponto aqui, talvez quem está em casa também ficou confuso. Isso significa que tem pessoas que vão morrer duas vezes? Sim, porque a pessoa que morreu, por exemplo, nesse momento aqui com a gente, morreu hoje, e ela não se arrependeu, ela vai ressuscitar na segunda ressurreição, depois do milênio, na terceira vinda de Jesus, para um acerto de contas, porque a pessoa não quis aceitar o plano de Deus. Imagina você, vou pegar um exemplo de um ladrão. O ladrão, ele está acostumado a roubar. Lá no céu não vai poder roubar. Ele vai ser um infeliz. O ato de Deus não permitir de ele estar no céu é um ato de misericórdia, porque não ele seria um eterno infeliz. Então não é que Deus vai destruir pessoas, Deus vai destruir o pecado. Quem tiver agarrado com o pecado, vai ser destruído junto com ele. É isso. Entendi. Que interessante, né, esse ponto de vista. A gente percebe que tem um texto na Bíblia, eu até salvei aqui e deixei registrado, ele está lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso a 11 e 12. E eu achei muito interessante o pastor Marcos colocar aqui, que o pastor Juscelino também enfatizou isso, que Deus ele nos criou para a vida, ele não nos criou para a morte. E no começo, esse plano de Deus, né, aparentemente falhou, porque nós pecamos, né, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus ele é tão insistente em que o plano dele funcione, que ele criou ali um plano de salvação através de Cristo, né? E nós temos a oportunidade. Mas olha que interessante esse texto aqui, ó. Diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus nos fez para vivermos eternamente. Deve ser por isso que a gente tem essa luta, essa dificuldade, né? Com certeza. Que parece que é uma coisa inerente nossa, né? Verdade. Por exemplo, na língua em que foi escrito, que não foi português nem inglês, etc., foi no hebraico antigo, não é? Essa palavra aí, a eternidade, todos nós sabemos, olam, que significa o infinito, o desejo pela eternidade, por transpor a realidade aqui, né? Viver para sempre. É um espaço, obviamente, que Eclesiastes fala disso, de como Deus preenche a vida, né? A vida passa muito rápido. Mas tem gente que chama isso, pastor, de instinto de preservação da vida. Interessante. Mas, na verdade, não é nada mais do que isso, né? Sim, ou seja, nós precisamos de Deus. Fomos criados para Ele, como dizia Agostinho, Santo Agostinho, criaste-nos para Ti, Senhor, e nossa alma, nosso interior, só descansará quando voltar para Ti. Tem um texto, uma frase atribuída a C.S. Lewis que diz assim: todas as criaturas, animais e tudo mais, desejam coisas e para os quais existe satisfação. Para os desejos dos animais existem satisfação, ou necessidades que encontram satisfação na natureza. O ser humano possui desejos para os quais não existe satisfação. Um deles é a vida eterna. Vida eterna. Agora, é bom lembrarmos, Jordana,
que o texto de Gênesis, quando fala da origem da vida, nos explica, de certa forma, o que é a morte. Porque a morte é o contrário da vida. Isso é uma obviedade, não é? Ou seja, para entender a morte, você precisa entender o reverso, que é a vida. Eu quero só citar, me permita, Claro. Eclesiastes 12, versículo 7, que diz assim, na morte, diz assim, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui o texto de Eclesiastes, parece um pouco confuso, mas não é. Ele está dizendo que na morte ocorre uma separação de elementos. Ou seja, o corpo vai virar pó, vai se degradar, vai deixar de existir. Mas tem algo que volta para Deus. Que algo é esse? É chamado ali de espírito. É bom lembrarmos que a palavra espírito, na língua que foi escrita a Bíblia, ruah, quer dizer fôlego, vento, sopro. Aí eu encerro lembrando o que Gênesis 2 diz, que quando, o Salmo 146 vai dizer também, né, que na morte ocorre a separação do fôlego de vida e do corpo. Lá em Gênesis 2 diz claramente que quando Deus formou o ser humano, olha, para entender a morte, o que acontece na morte, precisamos entender a origem da vida. Lá em Gênesis 2 diz, quando Deus formou, ele fez do barro, do pó da terra, uma escultura e soprou o fôlego da vida. A única coisa que Deus colocou naquela escultura foi o sopro da vida. Milagrosamente, aquela escultura se tornou um ser humano vivo, não é? Uma pessoa viva. E aí lá o texto diz aqui, ó, e o homem se tornou uma alma vivente. Na verdade, a tradução correta é se tornou um ser vivente. O que é uma pessoa viva é a união do corpo, né, o organismo, com o sopro que Deus deu. Aí por isso eu encerro aqui. Eu acho que você vai tocar nesse assunto, né? E depois, quando morre? Exatamente isso que eu ia perguntar, pastor, porque veja bem, é reconfortante saber aonde estão as pessoas que nós amamos e que nós perdemos. E, na verdade, nós buscamos muito isso, nós queremos essas respostas. Alguns dizem que vira uma estrelinha no céu, né? Porque é gostoso pensar que a gente pode ver essa pessoa, né? Mesmo de outra forma. Outros dizem que a pessoa está melhor agora, está lá com Deus. Sim. Na verdade, o que acontece, então, se a gente vê que o corpo, ele volta ao pó, né, de onde ele foi formado, como o pastor Juscelino explicou. O fôlego de vida volta para Deus, mas e a nossa mente, ela não vai mais funcionar? A gente não vai ter ciência do que está acontecendo aqui? A gente não vai estar vendo, por exemplo, o sofrimento dos nossos entes queridos que ficaram? Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 9, responde bem essa tua pergunta, Jordana. O verso 5 diz assim, o sábio Salomão inspirado por Deus, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Você falou, mas e eles vão sentir alguma coisa? Olha o que diz o texto na sequência. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E esse sempre é enquanto eles estiverem na situação de mortos. Então veja, a Bíblia está dizendo que o sono é um momento em que a pessoa não tem consciência de nada. Quando eu falo sono aqui, Sim, eu estou fazendo referência... no início, né? O texto Isso. que o senhor leu no início, né? Referência à morte, que foi assim que Jesus tratou a morte. Então, o grande problema é que nós temos outros conceitos que, ao longo das eras, foram sendo incluídos na sociedade. Misturados, né, com a Bíblia. O pastor falou o conceito da reencarnação, então, de que esse espírito, que nada mais é do que o fôlego, o vento, que é uma energia, ele volta para Deus, eles dizem que é uma entidade que pensa e tal. Não é isso que a Bíblia diz. Entende? A ideia da imortalidade da alma que vai para um estágio intermediário e depois ali decide se vai para o céu ou para o inferno, também não é uma ideia bíblica. A Bíblia diz que a pessoa que morre, ela fica como que dormindo. E aí ela vai ressuscitar ou na primeira ou na segunda ressurreição. E nesse período de dormir, ela não sabe nada, ela não vai pegar no pé de ninguém de noite, ela não fala Nem com dá ninguém. para se comunicar com ela. Com ela não. Só que existe um conflito entre o bem e o mal. E nós encontramos Paulo dizendo que o inimigo de Deus pode se transformar até mesmo em anjo de luz. E ele mentiu lá no Éden para Adão e Eva. Ele disse assim, não, vocês podem comer o fruto que vocês não vão morrer. Só que Adão e Eva morreram. E essa mentira que ele fez no Éden, ele continua dizendo nos dias de hoje. É uma mentira já de milênios. E tem muita gente acreditando. E não acredita na Bíblia, porque, como você falou, parece que é mais reconfortante, né? Não, a pessoa vai vir aqui, ela vai... Mas a Bíblia diz que ela não tem consciência de nada. Graças a Deus por isso, pastor. Sim. Já pensou se a gente vem a faltar? Sim. E os nossos filhos,
o nosso cônjuge, no caso, fica ali sofrendo, chorando, e a gente de algum lugar possa estar acompanhando toda essa dor, né? Todo esse sofrimento, seria muito cruel da parte de Deus, Ou a pessoa não está se importando também com a tua morte, já pensou? Ou de repente tendo outros relacionamentos. Também tem esse aspecto, né? Como seria isso? O sofrimento seria o contrário, né? Seria de quem Que já se céu foi. seria Né? esse, né? De sofrimento e de dor. Exato, exatamente. E a gente percebe que realmente faz muito sentido quando a gente esclarece como a gente muda os nossos sentimentos também, né? Sim. Existem perdas que paralisam a gente, né? Que parece que a vida para, né? Parece que ela perde sentido, parece que ela perde a cor. E eu falei sobre a questão da proximidade também, do vínculo, da força do vínculo que a gente tinha com essa pessoa. Eu acho que isso também determina muito, né? O tempo que cada fase do luto vai durar. Sim. E também a questão de como vai ser cada uma dessas fases. Eu queria que vocês falassem um pouco da esperança que Apocalipse oferece. Tá bom. Para essas pessoas que estão em sofrimento. Sim, eu lembro aqui brevemente de 3 frases contidas no Apocalipse. São promessas que desmistificam a visão que muitos têm, até mesmo do Apocalipse, né? O Apocalipse é um livro extraordinário, nele se encontram todos os livros da Bíblia. Ele é a finalização, a revelação de Jesus Cristo. E olha só que palavra de esperança para você que está nesse momento em dor. Outro dia, meu filho, só para contar para vocês, ele tem 5 anos de idade, e minha esposa estava pondo ele para dormir ali, e ele pegou no rostinho da minha esposa, falei carinhosamente, né, o rostinho da minha esposa, com aquela mãozinha, e falou assim: mãe, quando você morrer, você vai se esquecer de mim. Aí ela entendeu no contexto que ele estava dizendo: você vai me deixar de me amar. Ela então, respondendo na linguagem para ele entender: não, filho, quando nós morremos, nós não deixamos de amar porque queremos. Nós dormimos, mas haverá um despertar. E o Apocalipse vem nessa direção. Ele explica que o amor voltará, né? Quer dizer, quando você ressuscitar, quando Jesus trouxer a vida, você vai voltar a amar. E aí, aqui em Apocalipse 2, diz que seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Olha que promessa linda. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, que mencionado pelo pastor Marcos. Quer dizer, quando Deus destruir todo o pecado e fizer a limpeza, a purificação do planeta, aquele que estiver com Deus, como Jesus disse no Evangelho de João, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Não passará pela segunda morte. Eu encerro lembrando Apocalipse 14, versículo 13, que diz: felizes são aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Como diz o Salmo 139, fica no coração de Deus, na memória de Deus. E Deus vai trazer, aliás, o Apocalipse diz: o mar devolverá os mortos, até mesmo aqueles que morreram em naufrágio e tudo mais, né? Finalmente, Apocalipse 21:4 não pode ser esquecido. Lá diz assim: vi novo céu e nova terra, e depois na sequência o verso 4 diz assim: Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus prometeu enxugar dos seus olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento. Que promessa, não é, pastor Marcos? E não para aí. O pastor Juscelino, ele leu o capítulo 21 do Apocalipse. E no capítulo 20, 14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Uma referência à destruição total da morte. Então, Deus não quer que a gente fique sofrendo, porque, na realidade, Ele quer que a gente tenha vida. Cristo veio para começar o processo de cura. E a segunda vinda de Jesus será o momento em que todos aqueles que se arrependerem serão vencedores sobre a morte. Aqueles que não se arrependerem é porque não aceitaram o plano de Deus. E Deus não força ninguém. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, ele entra. Que é uma referência à nossa vida, à entrega. Se não abrir, ele não vai forçar a entrada. Que maravilha. E olha, essa é a bendita esperança que nós aguardamos, né? Nunca mais nos separar das pessoas que nós amamos. Você já pensou? A promessa do reencontro com os nossos queridos. Que dia, meus amigos. Eu aproveito para agradecer as contribuições do pastor Marcos. Muito obrigada por trazer à nossa memória essa esperança, né? Esse conforto, viu, pastor Juscelino? Amém. Eu tenho certeza que isso faz muita diferença na nossa vida e na vida de quem está aí em casa nos assistindo. É verdade. Eu queria que você guardasse na sua mente e no seu coração essa certeza de que a morte não é um ponto final.
de que Jesus já deu a solução para a morte e a morte está com os dias contados. Amém? Por isso, a palavra de Deus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Guarde essa promessa no seu coração e viva por ela. Você crê nisso? Eu espero você novamente no próximo domingo, às 8 da manhã, aqui na Band. Nós temos um encontro marcado. Um beijo e até lá. E aí, o que você achou do estudo de hoje? Interessante, não é verdade? Como a palavra de Deus tem orientação, instrução para todas as áreas e momentos da nossa vida. Se você quer estudar um pouquinho mais a respeito desse e de outros assuntos, você pode acessar o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e você vai poder, então, entrar em contato com a gente e se aprofundar nesse e em outros temas também. Lembrando que você também pode interagir conosco, a gente faz muita questão que você faça isso. Se você desejar, óbvio, através do nosso Instagram, Adventistas ASP. Manda sua mensagem, seu questionamento, sua contribuição, vai ser muito legal interagir contigo nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.